Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje nós teremos uma aula de neuroanatomia sobre medula espinal. Essa é a nossa primeira aula de neuroanatomia sobre a medula espinal. Depois nós teremos outra, mais uma ou duas aulas sobre medula espinal. Não defini isso ainda, depende do tamanho das aulas, não é? Mas essa é a nossa primeira aula, que eu vou começar a ensinar algumas coisas sobre anatomia da medula espinal para vocês. Se vocês verem espinhal ou espinal, é a mesma coisa. A gente encontra na literatura as duas formas escritas e as duas são corretas, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Primeiro, definir o que é o termo medula. Muitas vezes eu vou estar falando aqui, eu vou falar medula, 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 medula. Aqui nesse caso, obviamente, eu estou falando sobre medula espinal, não é? Mas medula significa algo que está no meio, tá? E no corpo nós temos várias medulas. Nós temos a medula renal, nós temos a medula da suprarrenal, e temos a medula espinal. Então, nós temos diferentes medulas no corpo. Então, se vocês forem falar de um modo medula óssea, tá? Se vocês forem falar de um modo, como aqui eu vou estar falando sobre medula espinal, é bastante óbvio que tudo que eu vou estar falando, não é, vai ser sobre a medula espinal, não é? Mas assim, se vocês estiverem introduzindo algum assunto, conversando alguma coisa sobre anatomia e falarem sobre medula, usem o termo medula espinal, não é? É comum o pessoal que não trabalha com isso, que não entende muito disso, tu fala em medula e eles já pensam em transplante de medula. Não tem nada a ver, essa é a medula óssea que se faz o transplante de medula, não tem absolutamente nada a ver com a medula espinal. Então, o termo medula significa algo que está no meio, né? Enquanto que o termo córtex ou cortiça significa algo que está por fora, uma camada que está por fora. Nós temos, por exemplo, o córtex cerebral, nós temos o córtex da suprarrenal, nós temos o córtex renal, tá? Então, essa é a diferença entre os termos medula e córtex, tá bom? Bom, então assim, ó, como todas as aulas de anatomia, o que a gente vai fazer? A gente vai explorar bem as figuras, vai conversar bastante sobre as figuras, não é? E vai tentar entender essas figuras, tá? Primeira coisa que tem que entender é o seguinte, para que serve a medula espinal? Medula espinal, se vocês forem de uma maneira muito simplista, a medula espinal ela leva toda a informação do pescoço para baixo até o cérebro, tá? Ela vai levar todas as sensações de dor, de tato, não é? Existe um tato protopático, um tato grosseiro, um tato epicrítico, um tato fino, toda a sensação de frio, toda a sensação de calor. Alguém pode me dizer assim, mas não é sensação de temperatura, professor, frio e calor? Não. Tem receptores para frio, tem receptores para calor, ou seja, receptores que respondem numa faixa térmica, receptores que respondem em outra faixa térmica, não é? Dor, acho que eu já falei, coceira, cócegas, enfim, qualquer sensação que vocês tenham, não é? Do pescoço para baixo, a maior parte dela vai ascender pela medula espinal, tá? Então vocês vai levar esses impulsos pela medula espinal. E também, então, ela leva estímulos sensoriais até o encéfalo, não é? E ela traz o quê? Ela traz estímulos geralmente motores, não é? Todas as fibras motoras, elas vão fazer o quê? Elas vão sair daqui da medula e vão chegar onde? Vão chegar nesse músculo, vão liberar acetilcolina e vão causar contração do músculo, né? Então, vocês têm vários centros motores no encéfalo, tem vários locais no encéfalo que vão ser coordenados para fazer o movimento, e isso vai se projetar para neurônios da medula espinal, e esses neurônios da medula espinal eles vão fazer o quê? Eles vão sair e vão ir para a musculatura para liberar um neurotransmissor que é a acetilcolina para poder fazer a contração muscular. Tá? Então, assim, se a gente for simplificar muito a medula ela faz o quê? Ela recebe aferências sensitivas e ela tem eferentes motores, não é?
o aferente é o que está levando a informação, não é? E o eferente é o que faz a movimentação da musculatura, tá? Está saindo da medula e está indo em direção ao músculo, não é? Mas, assim, ó, não é só isso, não é só um local de passagem da medula espinal. Depois, a gente vai aprendendo na neurofisiologia que algumas ações que o corpo tem, elas já acontecem na medula espinal. Por exemplo, o reflexo de retirada, ele já acontece na medula espinal. Então, algumas coisas já vão acontecendo ali, tá bom? Mas isso a gente vai pegando aos poucos. Então, vamos pensar um pouco sobre essa anatomia, não é? Então, assim, a primeira coisa, tem que ser um local muito protegido. O sistema nervoso central, todo ele é muito protegido. Vocês têm que imaginar o seguinte, vocês têm ossos, vocês têm gordura, vocês têm muitos músculos protegendo o sistema nervoso, vocês têm membranas protegendo o sistema nervoso central. Então, assim, ó, ele é muito protegido, tá? Vocês têm que lembrar que a medula espinal é uma estrutura que tem um pouco mais de 1 centímetro nos seus diâmetros, entendeu? Então, ela é pequena, ela não é, quando vocês pegam na mão, a medula espinal é bem pequenininha. Então, vocês têm uma estrutura que é tecnicamente pequena, tá? Então, tudo isso tem que ser muito protegido, tá? Tá lá dentro, bem no miolo do corpo, não é? Tudo bem protegido. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia sobre as proteções da medula espinal, não é? Então, o que nós temos aqui, ó? Isso aqui é a medula espinal, tá? E a primeira coisa, quando a gente olha qualquer figura anatômica, a gente tem que saber o seguinte: a gente tem que saber o que é em cima, o que é embaixo, o que é direito, o que é esquerdo, tá? Então, olha aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? Isso aqui, ó, é dorsal, são as costas, tá? Isso aqui, ó, é ventral, tá? Seria pro lado da barriga, tá? E a gente está olhando de frente sempre a figura. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Isso aqui, ó, é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo. Primeira coisa é isso. Entendeu? O que a gente está vendo, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui a gente pode ver a medula espinal, certo? A gente pode ver o H medular, não é? Em formato de borboleta, não é? Aqui a gente pode ver esse H medular em formato de borboleta, tá? E aqui toda a medula espinal. A gente já pode ver que aqui, ó, do dorso estão saindo fibras nervosas, tá? Tem raízes dorsais. Do ventre também saem fibras nervosas, tá? Estão saindo raízes ventrais. Então, essas raízes dorsais e essas raízes ventrais, elas vão se unir aqui para formar um nervo. Aí esse nervo vem aqui, ó, e faz o quê? Olha aqui, ó. Esse nervo vem aqui, ó. Olhem as cores, olhem como as cores representam numa figura. Olha aqui, ó. Isso aqui que está em laranja, certo? O que está mostrando aqui, ó? Está mostrando as aferências que vêm da pele. Por exemplo, sensibilidade à dor que vem dessa pele aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Vem aqui em laranja e entra onde, ó? Sigam aqui comigo, ó. Entra em laranja aqui, ó. Na parte dorsal. Então, você já começa a ver que a parte sensitiva da medula, ela é o quê? Ela é dorsal, tá? E olha aqui, ó, os neurônios que chegam aqui, ó, e terminam nessa musculatura aqui, ó, e fazem essa junção que a gente chama de junção neuromuscular aqui, ó. Essa junção neuromuscular aqui, a junção entre um nervo e um músculo, não é? Para liberar acetilcolina para contrair o músculo, tá o quê? Tá em azul. Então, olha aqui, ó. A porção ventral da medula, eu tenho o quê? Eu tenho saídas motoras. Tá? Isso é um princípio muito básico de neuroanatomia. A parte dorsal ela é sensitiva e a parte ventral ela é motora. Tá? Então, aqui eu tenho um nervo, obviamente que ele tem o seu paralelo lá do outro lado, né? Só não está sendo mostrado na figura. Depois, aqui embaixo, eu vou ter outro nervo, aqui embaixo, eu vou ter outro nervo e assim por diante. Tá? Agora, olha o que está protegendo aqui. Eu tenho as vértebras. Tá? Aqui, ó, eu tenho o corpo da vértebra, tá? E tem aqui, ó, os discos intervertebrais, os discos que ficam entre as vértebras, não é?
aqueles discos que tem um núcleo pulposo, eu sempre digo que os discos intervertebrais é aquilo que o final da notocorda produz, não é? E os discos intervertebrais, eles são um disco pulposo. Talvez vocês não conheçam isso, mas existe um chiclete chamado goma de mascar, né? Chiclete é uma marca de goma de mascar, né? Mas existe uma goma de mascar chamada Babalu, e esse Babalu ele tem uma capa mais durinha por fora, ele tem um núcleo mais mole, assim, um núcleo pulposo. Eu sempre digo que os discos intervertebrais são parecidos com um Babalu, não é? Ou seja, é um pouquinho mais duro por fora, né? Tem um tecido mais duro por fora e tem um núcleo pulposo por dentro, tá? E aqui eu estou tendo a saída de cada um dos nervos, tá? Então, essa é a primeira visão que a gente tem, a gente já consegue ver que está bem colocado aqui, ó, junto dessas, no meio, não é, dessas vértebras, por isso é uma medula, não é? Ela está no meio do canal vertebral, tá bom? Bom, aqui a gente tem uma vértebra, e essa vértebra é para mostrar esse canal, né, vertebral por onde passa a medula espinal. A medula espinal passa exatamente por aqui, tá? Exatamente por esse local aqui que eu tô mostrando. Então, eu tenho o corpo da vértebra aqui, tá? Vocês já devem ter visto as vértebras com o professor Denizar, ele deve ter mostrado as diferentes vértebras, as diferentes partes da vértebra, não é? Aqui eu estou só mostrando duas partes. Eu tenho o corpo da vértebra, não é? E aqui eu tenho o arco da vértebra. Então, e aqui eu vou ter o espaço, não é? Esse canal vertebral por onde vai passar essa medula espinal com as vértebras alinhadas, não é? Formando, não é, a coluna vertebral. Bom, aqui, ó, entre as vértebras, tá? Vai ficar eu tenho aqui uma vértebra aqui em cima, uma vértebra aqui embaixo, e aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu tenho um espacinho aqui, ó, vocês podem ver, esse espacinho é o forame intervertebral, que fica entre as vértebras, tem um espaço que fica entre as vértebras. Esse forame intervertebral, ele é particularmente importante, por quê? Porque é exatamente aqui, ó, que eu vou ter a saída do quê? É exatamente aqui que eu vou ter a saída do nervo, tá? Então, eu tenho aqui a saída do nervo, não é? E esse nervo vai sair para fazer a sua inervação, tá? Então, esse é o chamado forame intervertebral. Então, aqui nós temos a representação desse forame intervertebral, não é? Aqui, ó, num molde, não é? Que mostra esse forame intervertebral, tem uma vértebra acima, uma vértebra abaixo aqui, não é? E eu tenho o disco intervertebral aqui, mostrando a localização da minha medula espinal, tá? Essa figura é uma figura que, particularmente, ela é muito bonita, porque ela mostra muita coisa. Se a gente parar e for olhar com calma essa figura, a gente vai perceber muita coisa. Isso é um corte da vértebra exatamente no ponto, não é? Do forame intervertebral. Olha a primeira coisa que a gente nota aqui, ó. Aqui está a medula espinal, tá? Aqui eu estou localizando essa medula espinal, tá? Aqui nessa foto a gente tem o seguinte: isso aqui, ó, para cá, ó, nesse sentido aqui, ó, para baixo é dorsal e para cá, ó, é ventral, tá? Para cima é ventral. Então, olha a primeira coisa que a gente nota aqui, olha que coisa interessante. Primeira coisa para ser observada: olhem a quantidade de músculos que eu tenho protegendo essa estrutura. Olha aqui, ó. Olhem quantos músculos eu vou ter para proteger essa estrutura. Tá? Então, a primeira coisa, existem muitos músculos em volta das vértebras para fazer o quê? Para proteger essa estrutura. Tá? Então, assim, já é uma coisa bem interessante. Tá? Segundo, uma coisa que a gente vê muito em livros de anatomia, olha aqui, ó. Chegando aqui, ó, nesse azul, tá chegando uma veia, tá? E nesse vermelho aqui, ó, tá chegando o quê? Chegando uma artéria. Sempre vocês vão ver nos livros de anatomia, vocês vão ver o quê? As veias sendo colocadas em quê? Em azul,
não é? Porque elas carregam sangue com hemoglobina não muito ligada ao oxigênio, não é? Tem uma grande quantidade de desoxihemoglobina, então por isso fica essa coloração uma mais azul, não é? E o sangue que vem pelas artérias sistêmicas, não é? Não as pulmonares, não é? O sangue que vem pelas artérias sistêmicas, ele é um sangue com muita oxihemoglobina, tem muita hemoglobina ligada ao oxigênio. Então, vocês vão ver com essa representação dessa cor vermelho mais vivo aqui, tá? E olha aqui, ó, e aqui a saída de uma fibra nervosa, tá? Então, isso aqui a gente chama de complexo nave. É um complexo que eu tenho um nervo, uma artéria e uma veia. Tá? Isso é muito comum a gente observar no corpo humano. Esses complexos naves têm um nervo, uma artéria e uma veia juntos. Nervo, artéria e veia juntos. Nervo, artéria e veia juntos. Tá? Não quer dizer que sempre vai ser assim, mas é muito comum a gente encontrar esses três juntos, não é? E tem um sentido fisiológico interessante isso. Por que artérias e veias elas andam juntas? Vocês têm que imaginar que vocês têm o seguinte: a principal fonte de calor do nosso organismo é a contração muscular. Tá? Não, assim, sem sombra de dúvida, nós não temos uma fonte mais eficiente para gerar calor do que contração muscular. Tanto que, quando a gente começa a passar frio, a gente começa a tremer, não é? O tremor vai nos ajudar a aumentar a temperatura. E nós não temos nenhum músculo do corpo que se contraia tanto e que seja tão efetivo na sua contração quanto o miocárdio. Então, o que acontece? O batimento cardíaco, se vocês forem ver, o batimento cardíaco, se você for ver a eficiência do batimento cardíaco, é entre 20% e 25%, ou seja, 20% a 25% da força que o coração faz é para bombear o sangue. Mas os outros 80%, 75% é para gerar calor, né? O coração acaba sendo uma grande bomba de calor. Imagine um músculo que está se contraindo sempre muito efetivamente, acaba sendo uma grande fonte de calor. E esse calor inicialmente gerado, ele vem pelas artérias, não é? Ele vem pelas artérias. E o que está vindo aqui, o que está voltando aqui, é um sangue venoso, não é? Já está frio. Vocês não pensem que um corpo humano tem 36,7 graus Celsius em todo ele durante todo o tempo. Se vocês ficarem, por exemplo, se forem submetidos a uma temperatura de 20 graus, ficarem nus a uma temperatura de 20 graus, tá? Vocês vão notar o quê? Que as extremidades vão ficar mais frias. Os pés ficam mais frios, as mãos ficam mais frias. Aquela história que a velhinha conta, que é o seguinte, porque a minha mão estava gelada. Aquilo é uma história verdadeira. A mão e o pé dela estavam gelados mesmo. Por quê? Porque aquilo já é distante, não é? Ou seja, aquele sangue já percorreu um bom caminho. E por que tem uma artéria e uma veia junto? Tem uma artéria e uma veia junto pelo seguinte, tem uma artéria e uma veia junto porque essa artéria e essa veia, o sangue que vem quente pela artéria, ele faz o quê? Ao invés de perder calor para o meio, ao invés de doar calor para o meio, ele faz o quê? Ele já doa o calor para a veia. E a veia, com o sangue que vem frio, faz o quê? Vai absorvendo o calor da artéria. Então, é uma forma de não perder calor para o meio, é uma forma de regular o calor ali mesmo, tá? E por que sempre tem fibras nervosas em volta? Para fazer o seguinte, para vasodilatar mais ou menos esse sistema, para aumentar ou diminuir essas trocas, ou talvez até para perder calor para o meio, tá? Mas vocês regulam, não é, esses fluxos sanguíneos, não é? Regulam a perfusão dos órgãos assim, também, se vai mais ou menos sangue, e também ajuda a regular a temperatura, tá? Por isso que a gente encontra muito esse complexo nave aqui. Tudo que, assim, ó, não saiam estudando anatomia pensando só na anatomia. Tem que pensar por que aquilo existe, tá? Qual é o objetivo daquilo, tá? Outra coisa aqui ó, que a gente pode ver nessa figura que é muito interessante, não é? Olha aqui, ó. Eu tenho a vértebra, tá? Eu tenho a vértebra aqui, ó. Aqui tá a vértebra, não é? Aqui tá a vértebra. E eu tenho o seguinte, e eu tenho a vértebra e tenho, eu vou ter as meninges, aqui a mais externa, aqui é a dura mater, tá? Aqui eu tenho essa dura mater,
tá? E aí, essa dura mater, depois ela se continua aqui, olha que ela se continua no nervo e ela faz o quê? E ela vai formar o que a gente chama de epineuro, tá? Ela vai continuar aqui, ó, e vai formar a capa do nervo, não é? Uma capa do nervo que vai ser o epineuro, tá? Mas olhem aqui, ó. Olha o que que acontece. O que que é esse amarelo aqui, ó? Esse amarelo aqui é um pouquinho de tecido conjuntivo e muita gordura. Eu tenho uma quantidade muito grande de gordura aqui, ó. Para quê? Para absorver choques mecânicos. Então eu faço o quê? Se eu tenho um choque, a musculatura já vai tender a absorver. E aí ainda vai acontecer o quê? A musculatura tenta absorver e aí a vértebra já diminui um pouco, ainda mais esse impacto. E aí eu ainda tenho o quê? Eu ainda tenho uma gordura aqui, ó. Todo esse amarelo aqui, tudo isso é gordura para fazer o quê? O que existe entre a vértebra, não é? E a meninge aqui, ó. Isso aqui é gordura para fazer o quê? Para absorver ainda mais esse impacto. Então, olhem como é protegido, tá? Olhem como se protege o sistema nervoso, tá? Outra coisa aqui, ó, que a gente pode ver nessa figura, tá? Olhem aqui, ó. Aqui tem a cadeia paravertebral, mas eu vou falar isso depois, na próxima aula, tá? Mas olhem aqui, ó. O que que a gente tem aqui, ó? Olha aqui, ó. Aqui é dorsal, né? Aqui é o sensitivo. E aqui é o ventral, aqui é o motor. Olhem só. Olha aqui, ó. A fibra que está chegando no dorsal aqui, ó. Ela não tem uma coisa mais larga aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem uma coisinha mais larga aqui, ó, dos dois lados, não é? Isso aqui, ó, é um gânglio. Os corpos dos neurônios ficam aqui. Então, esse corpo desse neurônio, ele está aqui, ó, e um prolongamento dele vai até lá e faz o quê? Faz a parte sensitiva. Aí a informação sensitiva vem aqui, ó, passa por aqui e faz o quê? E a informação entra nesse corno aqui, ó. Entra nessa parte dorsal aqui, ó, nesse corno dorsal aqui, tá? E olhem aqui, ó. E olhem a parte motora, a parte de baixo, a parte ventral. Não tem esse gânglio aqui, né? Pô, mas não tem esse gânglio? Como é que funciona isso se não tem esse gânglio? Por quê? Porque o corpo está aqui, ó, está dentro da medula espinal. Então, aqui, ó, o corpo celular aqui, ó, do neurônio que está trazendo a informação, fica dentro do gânglio. E aí a projeção dele vem para cá. E o corpo do neurônio que faz o quê? O corpo do neurônio que é motor, ele faz o quê? Ele está aqui na medula espinal, ele sai e vai fazer o quê? E vai, uh, e vai formar o nervo depois, né? Com seus axônios. Então, a figura, vocês têm que parar, vocês têm que olhar muito bem a figura, tá? Então, isso é muito importante olha uma figura. Depois eu vou dar mais uma aula sobre isso, vocês vão olhar de novo essa figura, a gente vai falar sobre outras coisas. Então, é importante ver e rever isso para poder captar essa informação, para poder entender essa anatomia, tá? Então, aqui, ó, a gente remove aquelas musculaturas, remove as meninges, remove tudo que tem em volta e deixa só a medula espinal. Então, o que a gente pode ver aqui? Ó? Aqui é aquele H medular com substância cinzenta. Substância cinzenta é por quê? Porque aqui estão os corpos dos neurônios. Tá? Aqui está o soma neuronal. Tá bom? E aqui substância branca. Substância branca é porque aqui estão as fibras, aqui estão os axônios. E aqui eu tenho uma grande quantidade de bainha de mielina também. Então, lembre-se que a bainha de mielina é uma capa lipídica, é uma capa de gordura, não é? Então, por isso acaba dando esse aspecto branco, esse aspecto esbranquiçado aqui, tá? Por isso eu tenho uma substância cinzenta e tenho uma substância branca, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui, ó, sempre olhando, o que é dorsal, o que é ventral. Aqui, ó, dorsal, tá? Então, eu tenho o quê? Aqui são as raízes sensoriais chegando. E olha aquele gânglio ali, tá? E aqui ventral
saindo as fibras motoras, tá? Isso aqui, ó, todas essas fibrinhas aqui, ó, vão constituir um nervo. Junto aqui, ó, essas aqui mais essas aqui, ó, vão se juntar aqui, ó, e vão acabar constituindo esse nervo aqui, tá? Então, isso é muito importante a gente entender. Depois a gente tem aqui o de baixo, olha aqui, ó. Aqui a gente já tem a saída de outro nervo, ó. Olha aqui, ó, saindo essas fibrinhas aqui, mais essas aqui, ó, saindo essas ventrais aqui, ó, mais essas dorsais aqui, ó, elas se unem para fazer o quê? Para formar esse nervo, tá bom? É importante parar e dar uma olhadinha na figura, tá? Algumas características sobre a medula espinal. Primeiro, ela não ocupa todo o canal vertebral. Vocês vão ver que ela para ali por L2, tá? Ela termina ao nível da vértebra L2. Mas aí por que não vai lá até o cóccix, né? Depois eu vou explicar para vocês, isso é uma questão ao longo do desenvolvimento embrionário, tá? Normalmente, a medula espinal vai ter entre 43 e 45 centímetros nos homens, tá? E nas mulheres ela pode ser um pouquinho menor. Então, assim, não é uma coisa muito grande. Primeiro, ela não é muito grossa, o diâmetro dela é pequeno, um pouco mais de um centímetro, tá? Para ambos os lados, tá? Acho que até algumas regiões não chega a não ter 1 centímetro, tá? E aí o comprimento dela vai ser algo em torno de 45 centímetros. Abaixo, tá, de L2, o que eu vou ter? Eu tenho as meninges, que continuam, tá? E eu tenho as raízes nervosas, eu tenho as fibras que estão saindo, não é? Dos últimos nervos espinais. Então, eles formam uma cauda de nervos, tá? Como se fosse a cauda de um cavalo. Tá? Por isso tem o nome de cauda equina. Tá? Aqui tem uma coisa que é muito importante que a gente entenda. Tem uma coisa que é muito importante que a gente entenda. Assim, ó. Existem diferenças se eu lesar, por exemplo, aqui embaixo e lesar esses nervos, e se eu lesar aqui em cima e lesar a medula espinal, pegar no corpo dela, não é? E não pegar nos nervos que já saíram dela, tá? O que acontece? Isso é um conceito que vocês vão levar ao longo de toda a neurofisiologia, vão levar ao longo de toda a neurologia também. Existem 2 tipos de paralisia. O paciente pode fazer uma paralisia flácida ou pode fazer uma paralisia espástica, tá? O que é uma paralisia flácida? Uma paralisia flácida é quando ele ou tem menos tônus muscular ou não tem tônus muscular, ou seja, quando ele tem hipotonia ou atonia, tá? E quando ele tem diminuição de reflexos ou ele não tem reflexos, quando ele tem hiporreflexia e arreflexia. Esse conjunto, tá? Se ele tiver, por exemplo, hipotonia e hiporreflexia, paralisia flácida. Se ele tiver atonia e arreflexia, paralisia flácida, tá? Então, esse conjunto é o que faz a paralisia flácida, tá? E existe um outro tipo de paralisia que a gente chama de paralisia espástica. É uma paralisia que o indivíduo fica rígido. Então, nessa paralisia, ele tem hipertonia e hiperreflexia. Então, ele aumenta o tônus e ele aumenta os reflexos, tá? Qual é a lógica? Se vocês cortam um nervo, vamos pensar assim, se vocês cortam um nervo, vocês liberam acetilcolina na musculatura? Não. Vocês contraem essa musculatura? Não. Se vocês não liberam acetilcolina e vocês não contraem essa musculatura, o que ela vai fazer? Ela não vai fazer atonia, ela não consegue se contrair, e a reflexia, ela não consegue ter reflexo, ela não consegue se mover. Certo? Se vocês seccionam parcialmente um nervo, por exemplo, digamos que ele tenha 1000 axônios, tá? Ele tem 1000 axônios. E vocês cortam 850.
tá? Vocês não concordam que isso vai diminuir a contração muscular? Esse indivíduo não vai ter uma hipotonia? Vocês não concordam que isso vai diminuir a resposta reflexa dele? Esse indivíduo vai ter uma hiporreflexia? Então, se eu leso o nervo, tá? Se eu leso o nervo e não consigo lançar acetilcolina na musculatura, eu faço ou lanço menos acetilcolina na musculatura, eu faço uma paralisia flácida, certo? Tá? Ok? E como é que o indivíduo faz uma paralisia espástica? Uma paralisia espástica, ela é o seguinte, ele lança mais acetilcolina na musculatura, tá? Assim, ó, controle de postura e movimento, a gente vai estudar na neurofisiologia e você vai ver que é uma coisa bem complexa, tá? Envolve várias coisas, tá? Mas de uma forma geral, assim, ó, os segmentos que estão acima da medula e acima do tronco cefálico, tá? Eles inibem a medula espinal. Isso é uma visão muito breve de controle de postura e movimento, tá? Não levem isso muito a sério. Quando a gente estudar controle de postura e movimento, vocês vão ver que é uma coisa muito mais complexa, tá? Mas, de uma maneira geral, os segmentos que estão acima da medula espinal, eles inibem a medula espinal, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, pensem comigo, se eu faço isso aqui, ó, se eu leso aqui, ó, tá? Eu leso exatamente nesse ponto aqui onde está o mouse. Eu cortei o contato do que está para cima com o que está para baixo. Mas se o que está para baixo continuar vivo, ou seja, se as células que estão abaixo continuarem recebendo o aporte sanguíneo, tá? E provavelmente vão receber, tá? Só vocês olharem a figura aqui, ó. Olha aqui, ó. Se está chegando um nervo e está chegando um conjunto de vasos e saindo, está chegando artérias e saindo veias, no segmento abaixo, no próximo nervo vai ter a mesma coisa. E no próximo nervo vai ter a mesma coisa. Então, se eu lesar esse segmento aqui de cima, não quer dizer que o segmento de baixo vai morrer. Se eu corto o segmento aqui de cima, não significa que o segmento de baixo morre, ele pode ficar vivo. Ok? Tá? Então, olha o que acontece. Se eu leso aqui, ó, tá? Se eu leso em T3 aqui, ó, o que está abaixo pode ficar vivo. E se ficar vivo, perde o contato com o que está acima. Perde a inibição que está vindo lá de cima. E se perder essa inibição que está vindo lá de cima, faz o quê? Se perder essa inibição que está vindo lá de cima, faz se eu não consigo inibir a parte de baixo pela parte de cima, faz uma paralisia espástica, porque a medula fica solta, ela fica liberada, tá? Então, assim, ó, por isso que se fala, né, na vértebra, presta atenção, isso é na vértebra, tá? Por isso que se fala que a lesão na vértebra, quando ela pega abaixo de L2, ela vai fazer o quê? Ela vai lesar essa cauda equina e o indivíduo vai fazer o quê? Não vai conseguir liberar acetilcolina e vai fazer uma paralisia flácida. Se pegar acima de L2, o indivíduo já pode fazer uma paralisia espástica. Tá? Isso é um ponto importante. Guardem isso, né? Isso tem um significado clínico importante. Tá? Bom, quais são os limites da medula espinal? Tá? O primeiro limite é o forame magno. Né? Então, aqui, ó, a gente está vendo a base do crânio, não é? A gente está vendo aqui, ó, o osso occipital, não é? E o seu grande forame, que é o forame magno. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Aqui nós temos o bulbo. Qual é o nome do bulbo? O bulbo é medula oblonga, não é? O outro nome do bulbo. Então, a gente tem o bulbo aqui, ó, e aí depois continua a medula espinal. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, separando o bulbo, não é? Da medula espinal, não é? Eu vou ter o quê? Eu tenho o forame magno. Então, acima do forame magno, eu vou ter o quê? Eu vou ter o bulbo e depois já para baixo eu tenho a minha medula espinal, que a gente classifica como medula espinal. Então, o limite superior, não é? Ou o limite rostral,
da minha medula espinal é o quê? É esse forame magro, tá? E depois eu tenho o quê? Depois eu tenho lá embaixo, até L2 vai a medula espinal, depois eu tenho a medula espinal, ela faz assim, ó, ela faz como se fosse um triângulo no final dela, como se fosse um cone, tá? O próprio nome é como se fosse um cone. Ela tem o que a gente chama de cone medular, tá? E depois do cone medular, eu tenho o quê? Eu só tenho as fibras da cauda equina e tenho, obviamente, as meninges, não é? As meninges vão descer, não, e vão até o cóccix, né, e vão formar o ligamento coxígeno aqui embaixo, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui esse cone medular, depois eu tenho todo um espaço que é preenchido por cauda equina, tá? Lá no final, eu tenho esse ligamento coxígeno ali, tá bom? Bom, agora, outras informações aqui, ó. Os filamentos radiculares se unem para formar as raízes ventral e dorsal dos nervos espinais. Aqueles filamentos radiculares eram aqueles conjuntos de fibras que estavam saindo ali, não é que a gente tinha visto, tá? A união das raízes formam o nervo espinal. Se eu juntar a raiz dorsal e a raiz ventral, elas vão formar o nervo espinal. E esses nervos, não é? Eles vão fazer o quê? Eles vão marcar qual é o segmento da medula. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o seguinte, eu tenho cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, torácica 1, torácica 2, torácica 3, e assim por diante. Então, eu tenho 31 pares de nervos que vão partir da medula espinal, tá? São 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeno, tá? Então, se a gente somar tudo isso aqui, não é? A gente vai ter 8 mais 12, 20, mais 5, mais 5, 30, mais 1, 31, tá? Então, esses aqui são os nervos medulares, tá? Que a gente vai ter a saída desses nervos, né? Que vão inervar o nosso corpo, não é? Do pescoço para baixo. Tá bom? Aqui, ó, eu tenho uma figura mostrando um pouquinho melhor o que é. Olha aqui, ó, olhem esse cone medular aqui, ó, tá? E aqui eu tenho essa cauda equina aqui, tá bom? Bom, e olhem como, olha aqui, ó, olha, eu tenho a saída aqui, ó, do nervo. Aqui ainda está relativamente reto, mas olha aqui, ó, olha como a saída do nervo vai ficando mais oblíqua, ó. Ela vai se entortando à medida que vai chegando nas porções mais distais da medula espinal, tá? Aqui a gente tem mais detalhado essa região, não é? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o cone, não é? Isso aqui a gente chama de uma região que a gente chama de epicone, tá? Mais ou menos entre L4 até S2 a gente chama de epicone, alguns autores colocam como epicone, e aqui o cone propriamente dito, não é? Que vai de S3 até a coxígea, tá? E aqui, daqui para baixo, eu tenho o quê? Daqui para baixo, eu tenho a cauda equina, tá? Olha aqui, ó, a medula espinal vai terminar aqui, ó, entre L2 e L3 aqui, tá? Por aqui que ela vai acabar e aqui já começa, né, a cauda equina, e a partir daqui a gente já não vai ter mais nada. Aqui, isso aqui seria a dura mater, não é? Sendo rebatida aqui, ó. Essa representação aqui é como se eu estivesse abrindo a dura mater ali para mostrar isso para vocês. Tá bom? Bom, então, olhem só. A primeira pergunta que os alunos podem me fazer é a seguinte. Professor, como
que eu tenho 8 nervos medulares cervicais, mas eu tenho 7 vértebras. É uma boa pergunta, né? Como é que eu tenho 8 nervos e 7 vértebras cervicais? Tá aqui, ó. Tá? O primeiro nervo, o C1, tá? O primeiro nervo cervical, ele faz isso aqui, ó. Ele sai por cima, tá? Da primeira vértebra, ele sai por cima da vértebra C1. Ele sai entre a vértebra C1 e o osso occipital. Ele sai aqui, ó. Tá? Esse C1 aqui até tem um detalhe bem interessante. Ele tem uma parte motora, a maior parte dele é motor, pouquíssimo dele é sensitivo, não é? Ele vai pegar uma parte motora aqui dessa musculatura aqui de trás, não é? E ele se funde um pouco com o C2, tá? Então, por isso que quando a gente for olhar no dermátome, aparece só o C2. Por quê? Porque a parte sensitiva dele é muito pequena e como ele se funde um pouco com o C2, um pouquinho sensitivo que tem incorporado ali pelo C2 para aparecer no dermato. Tá? Essa é uma coisa que é interessante. Então, assim, ó, o primeiro, o C1, ele sai acima da vértebra C1, entre C1 e o osso occipital, tá? Já o C8, o oitavo cervical, ele sai abaixo da vértebra C7, aqui, ó, olha aqui, ó. Olhem a saída dele aqui, ó. Tá? E depois, não é, os nervos espinais todos que estão abaixo do C8, eles vão sair abaixo da sua vértebra correspondente. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o T8, tá? Ele faz o quê? Ele sai, o nervo, né, que sai da medula espinal na porção T8, né? Ele sai o quê? Ele sai abaixo da vértebra T8, tá? Bom, agora por que diabos que as vértebras não seguem a saída dos nervos, tá? Porque na realidade as vértebras crescem num ritmo diferente dos nervos, tá? Até o 4º mês de vida uterina, tá? Vértebras e medula espinal crescem igualmente, tá? Vocês têm aqui, ó, aqui vocês têm um ângulo, não é, de 90 graus, tá? Então o que acontece? A medula espinal está crescendo e as vértebras estão crescendo, tá? Só que chega um ponto, tá, nos 4 meses de vida uterina, que acontece o quê? Que as vértebras crescem num ritmo mais acelerado que a medula espinal. E aí o que vai acontecendo? Olha aqui, ó, as vértebras vão crescendo mais que a medula espinal. E o que tinha um ângulo de 90 graus aqui, ó, essa região nervosa que tinha um ângulo de 90 graus, ela passa o quê? Ela começa a ficar mais oblíqua, ó. E olha aqui, ó, ao nascimento, a gente já vai ter o quê? As vértebras já estão muito maiores, tá? Do que a medula espinal. E ela vai fazendo o quê? Ela vai ficando... essas fibras nervosas vão ficando mais oblíquas, tá? Por isso que quando a gente vai chegar em idade adulta, tu vai ter o quê? Tu vai ter um conjunto de vértebras que é muito maior do que o quê? Que é muito maior do que a medula espinal. Por isso que acaba tendo essa diferença, tá? Bom, agora, tá, professor, mas como é que eu sei, uma pergunta clínica, eu leso uma vértebra, como é que eu sei em que ponto da medula espinal vai bater esse negócio, tá? Olha, existe uma regrinha que se usa, tá? Funciona razoavelmente bem, tá? Anatomicamente funciona razoavelmente bem, que esta regra, ela é a seguinte, tá? Entre C2 e C10, tá? A gente soma 2 ao número do processo espinhoso correspondente, tá? O que isso significa? Tá? Significa o seguinte, tá? Eu faço isso aqui, ó.
eu tenho uma lesão aqui, ó, em T2, tá? T2, tá? A lesão na vértebra T2 vai pegar a medula espinal aproximadamente em T4. Entenderam isso? Olha aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o exemplo aqui, ó, o processo espinhoso C6, tá? Vamos procurar o C6 aqui, ó, tá? C6 aqui, ó, vai pegar o segmento medular C8, olha aqui, ó. C6, cadê o C6 aqui, ó? C6 vai pegar o quê? Vai pegar em T8. Então, se eu lesar a sexta vértebra cervical, vai atingir a medula espinal no nível de C8, tá? Lógico, isso é uma aproximação, tá? Se vocês forem ser puritanos, tá? A gente pega e aumenta aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. Não, professor, mas se eu lesar em C6 aqui, ó, pode pegar se eu lesar o processo espinhoso em C6 aqui, ó, pode pegar a C7. Pode, tá? Mas, assim, isso é uma aproximação que, via de regra, funciona bem, tá? Depois, nós temos o seguinte, tá? Entre... Opa, cadê o mouse? Opa, vamos ver. Vamos ver se eu acho o mouse. Aqui. Perdi o mouse. Peraí. Mas que coisa louca. Ué? Peraí. Peraí que vai dar tudo certo. Vamos desligar e ligar esse mouse de novo. Mas por onde anda? Ah, o mouse não aparece no branco? Não posso crer. Peraí. Tá, aqui está o mouse. Passei para o preto. E o mouse não aparece? Mas o que é isso? Peraí, só um pouquinho. Tá, agora o mouse está funcionando. Vamos voltar aqui. Voltou o mouse. Sabe como é que é, né? Professor de... Quando eu fiz graduação, não tinha computador, aí dá nessas coisas, tá? Vamos lá. Voltando à explicação, tá? Olhem aqui, ó. Entre T11 e T12, tá? Entre a 11ª torácica e a 12ª torácica, eu tenho o quê? Eu tenho os 5 segmentos lombares, tá? Vamos dar uma olhada aqui para ver? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos seguir aqui, ó. Torácica, tá? Processo espinhoso torácico, tá? T11 e T12, tá? Eu tenho 5 segmentos lombares. Olha aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. T11 e T12. Olha aqui, ó. Os 5 segmentos espinais lombares. Tá? Ok? E aí, aqui, ó. Em L1, eu vou ter o quê? Eu vou ter os 5 sacrais. Tá? Olha aqui, ó. Em L1 eu vou ter os 5 sacrais. Tá? Normalmente eu já não vou ter mais nada em L2, talvez máximo que L2, L3, tá? Eu tenho alguma coisinha aqui, mas normalmente aqui ó, em L2 já vai ter acabado. Tá legal? Bom, entenderam isso? Ok? Tá, normalmente a gente considera que em L2 acabou, tá? Aquela figurinha mostrava ainda até L3, mas normalmente em L2 já vai ter figurinha anterior, né? Mas normalmente em L2 já vai ter acabado, tá? Bom,
Ok? Seguindo. Agora, existe a regra... Pô, é nessa figura o problema. Quando eu volto para essa figura... Tá? Existe a chamada regra do dermátomo. O que é a regra do dermátomo? Eu tenho... O que acontece? Aquele nervo, quando ele sai, ele toma conta de uma determinada região do corpo. Tá? Depois o nervo de baixo que sai toma conta de outra determinada região do corpo. Depois os nervos mais abaixo que saem tomam conta de outra determinada região do corpo. Então, eu tenho um dermátomo. Eu sei, por exemplo, que uma determinada parte do corpo ela é inervada por um determinado segmento da medula espinal, tá? Então, olha aqui, ó. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Eu sei que C2 vai fazer o quê? Vai inervar essa região da nuca aqui, ó, essa região do pescoço, tá? C1 também vai... Lembra que o C1 acaba se fusionando um pouco com o C2 ali, não é? E acaba pegando um pouco dessa região, mas é principalmente motor. Isso aqui, esse dermátomo é principalmente sensitivo, tá? Ele é basicamente sensitivo também, tá? Então, olha aqui, ó. C3 vai inervar essa região e assim por diante, tá? Então, eu posso ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a inervação cervical, aqui eu tenho a inervação torácica, tá? Aqui eu tenho a inervação lombar e aqui eu tenho a inervação sacral, tá? Em amarelo a cervical, aqui isso é seria, não é rosa, assim, um roxo essa cor, não é? A torácica, não é? Aqui nesse verde meio azulado, eu não distingo muito bem cores, né? Nós temos a lombar, não é? E aqui a inervação sacral, tá? E alguém vai me dizer, mas e o rosto, professor? Como é que fica? Pessoal, o rosto, a parte sensitiva, não é, do rosto, vai ser dada pelo nervo trigêmeo, não é? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o rosto, tá? Sensibilidade do rosto, eu tenho os ramos do trigêmeo. Eu tenho o ramo oftálmico, que inerva essa parte aqui, ó, que está sendo mostrado em verde, não é? Nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano. Jamais pensem que ele é o trigêmeo porque ele é o terceiro par craniano. O terceiro par craniano é o oculomotor, tá? Depois, aqui eu tenho essa parte em verde aqui, é a porção oftálmica do trigêmeo, não é? Aqui, a porção maxilar do trigêmeo, não é? E aqui embaixo, a porção mandibular do trigêmeo, tá? Então, tem essas três partes do nervo trigêmeo, tá? Tem um detalhe, essa inervação, não é, essa regra do dermátomo, ela vai servir tanto para a sensibilidade cutânea, não é? Para a sensibilidade somática, não é? Como para a sensibilidade visceral, tá? Então, o que acontece? O que acontece é que os pacientes, muitas vezes, eles fazem o que a gente chama de dor referida. Dor referida, o paciente tem uma dor numa víscera e ele refere uma dor que é uma dor para uma região do... por exemplo, ele refere uma dor para uma região da pele, uma dor ou uma pressão para uma região da pele. Então, por exemplo, ele faz um infarto agudo do miocárdio, não é? E ele refere o quê? Ele refere uma dor, uma pressão, não é? Ele vai referir uma dor e uma pressão, por exemplo, para o braço, não é? Mas a origem da dor não precisa ser necessariamente o miocárdio. É muito comum as pessoas sentirem dor, formigamento no braço, alguma coisa ruim no braço, não é? E às vezes o cara tem uma dor que a origem é na cavidade abdominal, às vezes em gases somente, e isso se reflete com o quê? Se reflete com um aperto no braço. Aí ele lê no Google, uma dor no braço esquerdo, infarto agudo do miocárdio, ele corre, mas ele tem, na realidade, podem ser gases que estão distendendo o intestino, não é? E gerando alguma dor, tá? Isso a gente chama de dor referida, tá? Existem duas teorias para explicar essa dor referida. Uma teoria a gente chama de teoria da convergência, não é? Que eu tenho o quê? Que eu tenho a estrutura somática e a pele, que é a pele, não é?
e tenho a víscera, e ambas convergem para a medula espinal, para o corno dorsal, não é? Para o mesmo grupamento de neurônios. Então, o que acontece? O indivíduo passa a vida inteira tendo eventos que ele tem dor no braço. E aí, quando ele tem um infarto do miocárdio, quando dói a víscera, não é? Ela faz o quê? Como ela se comunica com a mesma fibra que leva a informação de dor no braço, a informação que vai para o cérebro é que o braço está doendo, ou que tem uma pressão no braço, tá? E existe uma teoria, ou seja, essas vias convergem para o mesmo lugar. E existe uma teoria que é a teoria da facilitação, ou seja, eu tenho uma via que levaria a informação de dor do coração, não é? E uma teoria, e eu tenho um conjunto de fibras que leva a informação de dor do braço. Então, o que acontece? O que acontece é que eu ativo a via que leva a dor do miocárdio, mas eu facilito alguma possível dor que esteja vindo do braço. E aí iria essa informação por aqui. Hoje a gente sabe que na realidade é um conjunto dessas duas teorias, não é? Essa própria segunda figura aqui, ó, essa parte dessa segunda figura aqui já é a própria teoria da convergência, não é? Hoje a gente sabe que existem esses dois tipos de fibras, não é? E que acabam levando essa informação e acabam dando essa dor referida. É muito comum o paciente ter uma dor visceral e ele refere em uma estrutura somática, tá? Bom, uma estrutura do corpo, não é? Bom, olha aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte. Aqui a porção cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea, tá? Bom, obviamente que a lesão aqui é a lesão, o nível medular da lesão, né? Tá? Desculpa, o nível que eu vou ter ali na vértebra, né, da lesão, tá? Então, olha aqui, ó. Se eu tiver o seguinte, tá? Se eu tiver uma lesão em C4, tá? O que na quarta cervical o paciente vai fazer o quê? Ele vai ficar tetraplégico, tá? Só que ele perde também o movimento dos ombros, tá? Se eu tenho uma lesão, tá? Que é uma lesão que vai pegar por C6, tá? Pela sexta cervical, esse paciente também fica tetraplégico, tá? Só que ele ainda consegue movimentar os ombros, tá? Se eu tenho uma lesão por T6, ele faz o quê? Ele fica paraplégico, tá? Se eu tenho uma lesão, tá? Por L1, tá? Ele fica paraplégico e faz o quê? E não move os membros inferiores, tá? Então, eu tenho que, de acordo com o local da lesão, não é? Eu vou ter um quadro diferente. Quanto mais para cima for a lesão, tá? Pior é para o paciente, tá? Quanto mais abaixo for a lesão, tá? Melhor é o prognóstico que a gente vai ter desse indivíduo, tá bom? Bom, o que acontece? Por que assim, ó, acima de C4 é difícil a gente ver uma lesão, tá? Entre C3 e C5, eu tenho a saída do nervo frênico. E eu tenho a saída desse nervo frênico, e quando eu tenho a saída desse nervo frênico é o que nerva o diafragma. É o que vai fazer o quê? É o que vai fazer com que eu tenha movimento respiratório.
Então, se eu tiver uma lesão muito alta, tá? Cervical muito alta, ela pode pegar a saída do nervo frênico. Isso pode atrapalhar o processo ventilatório. O paciente pode entrar em hipoventilação. E isso pode matar o paciente. Se fala até em pacientes que fazem o que a gente chama de pentaplegia. Na pentaplegia, ele pega um nível cervical muito alto, ele pega a saída do nervo frênico, não é? Esse paciente dificilmente ele sobrevive, ele só sobrevive se ele receber um atendimento médico muito rápido para se instalar uma ventilação mecânica nele. E ele faz o quê? Ele é um paciente que ele precisa de ventilação mecânica, tá? E ele não move nem membros superiores, nem membros inferiores, tá? Então, esse é o paciente uh, com uma lesão, o problema do paciente com uma lesão cervical mais alta, tá? Então, aqui a gente tem os diferentes pontos, não é? E os diferentes quadros que o paciente vai apresentar. Vocês sabem que o Brasil, infelizmente, é um país que tem uma quantidade enorme de tetraplégicos e paraplégicos. Muito do desenvolvimento da fisioterapia neurológica, não é? Vem do seguinte: tu ter muitos profissionais que trabalham na fisioterapia neurológica porque tem muito paciente tetraplégico e paraplégico. Se tinha muito paciente tetra e para, não é? Por acidente de carro. Antes da introdução do cinto de segurança, tinha muito paciente que apresentava esse tipo de lesão. E, obviamente, muito paciente que é óbito, né? Lembra-se que trauma crânioencefálico é a principal causa mortes em seres humanos de 1 a 44 anos. Acidente de carro é uma causa antes de leis que colocassem a obrigatoriedade de cinto de segurança, colocasse a obrigatoriedade de airbags, a taxa de mortes e de paraplegia e tetraplegia era mais alta ainda, tá? Só que o Brasil ele tem um problema que é muito interessante. Além dessa questão dos acidentes de carro, nós temos muita, mas muita morte por arma de fogo, tá? Vocês sabem que há uns... Eu trabalhei no IML, a gente fazia uma pesquisa lá no IML, né, no Instituto Médico Legal, agora se chama DML. Nós trabalhávamos com pacientes que iam a óbito por trauma crânioencefálico. Então, nós pegávamos o encéfalo e a gente ia analisar esses pacientes que iam a óbito. Até se vocês quiserem ver lá no meu Lattes, lá tem os artigos que a gente publicava na época sobre isso, né? Acho que deve ter pelo menos um artigo sobre isso lá. Então, eu participava dessas coletas, não é? Muito Natal e Ano Novo passei coletando no IML. Horrível lugar. E na época, parecia muito acidente de carro. Era uma coisa... Parecia muito, tá? Acidente de moto também aparecia muito e aparece muito acidente de moto até hoje. Olha, se eu pudesse dar um conselho para você, seria o seguinte: não tenham moto. Sou muito agradecido aos motoboys, né, que nesse momento de pandemia nos ajudam muito, não é? Mas é uma coisa muito perigosa. Moto é uma coisa realmente muito perigosa. O número de óbitos de pessoas com acidente de moto é realmente muito grande. E aí, esses dias eu estava conversando com um colega, professor aqui da PUC, né, que vai ser professor da medicina, né, o professor Gisolfi, ele trabalha no DML hoje. E aí eu perguntei para ele como é que era. Eu quis fazer uma comparação do que acontecia na minha época, 20 anos atrás, com o que aparece hoje, né? Quais são os casos que aparecem, né? Ele disse, olha, de vez em quando aparece um acidente de carro, pouco, não é morte por acidente de carro, porque isso caiu por causa do cinto de segurança e por causa dos airbags, não é? De vez em quando aparece um acidente de carro, de vez em quando aparece alguém caindo uma escada, alguma coisa assim, alguém que morre em casa e não tem um médico para dar um atestado de óbito, tá? Mas ele me disse uma coisa muito interessante.
hoje em dia, o que mais aparece é arma de fogo, acidentes com arma de fogo. E não é um acidente, né? Porque alguém pega uma arma de fogo e dá um tiro em alguém. Isso não tem nada de acidente nisso, né? E o Brasil, infelizmente, nós temos muitos indivíduos que ficam paraplégicos e tetraplégicos por arma de fogo. E a arma de fogo, ela tem a lesão tem uma característica muito interessante. Às vezes, o projétil não atravessa a medula espinal. Ele faz uma coisa muito interessante. Às vezes, ele bate na vértebra, a vértebra segura o projétil, a vértebra pode até quebrar um pouquinho, ela segura o projétil, mas o calor que a arma de fogo gera faz o seguinte, derrete a medula espinal. Então, ela vai derreter a medula espinal e vai fazer uma paraplegia, uma tetraplegia a partir daquele derretimento. Não é? É um caso muito interessante, não é? Bastante peculiar da nossa realidade bem triste, não é? Então, muito da fisioterapia neurológica se desenvolve a partir disso daí, né? Porque tem uma demanda muito grande, tem uma quantidade muito grande de pacientes, não é? Para serem atendidos por essa situação, tá? Bom, seguindo, tá? Aqui a gente está vendo a medula espinal, e assim, a medula espinal não é igual ao longo de toda ela. Tem uma intumescência cervical, tá? Na porção cervical, nas vértebras, na medula espinal, na porção cervical tem uma intumescência cervical, e na porção lombar tem uma intumescência lombar, tá? O que é uma intumescência? Uma intumescência, essa palavra acho que não existe no português, tá? Mas é um enlargamento. Eu aumento a medula espinal naquele local, tá? Então, olhem aqui, ó. Olhem, por exemplo, C5. Olha aqui, ó. Olhem como o corno ventral e o corno dorsal, eu não falei ainda que não diz aqui corno ventral e corno dorsal, tá? Mas olha como a porção ventral e a porção dorsal e a porção ventral aqui, ó, elas são muito maiores. Olha aqui, ó, olhem na lombar aqui, ó, tá? Se a gente comparar com essa torácica, olha como a torácica é fininha, tá? O que isso significa? Por que eu tenho um aumento do tamanho da medula na porção cervical e tem um aumento da porção da medula espinal na porção lombar, tá? Porque assim, ó, porque eu tenho um conjunto de fibras que sai que vai inervar os braços, não é? A musculatura dos braços, da mão, não é? Que é o plexo braquial. Então, para atender esse plexo braquial, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um conjunto grande de fibras. Então, eu tenho que ter muitas fibras motoras saindo e tem que ter muitas fibras sensitivas chegando. Tá? E aqui, ó, na porção lombar, tá? E até no sacral aqui já é aumentado comparado com a torácica, não é? Eu também tenho que ter uma quantidade grande de fibra saindo, não é? Para fazer o quê? Para inervar pés, para inervar todo aquele plexo lombo sacral. Eu tenho um plexo lombo sacral que faz o quê? Que vai inervar pernas e pés, tá? Então a inervação de membros, ela precisa ter um espaço maior na medula. Então por isso que aqui, ó, essa porção lombar, essa porção sacral aqui são maiores, a porção cervical é maior, e por isso que a torácica é tão pequena, tá? Isso se reflete de uma maneira muito interessante, se vocês forem parar para pensar. Olha aqui, ó, olhem a cervical. Na cervical, vocês têm o seguinte: se vocês têm muitos neurônios aqui na parte motora, significa que vocês conseguem fazer movimentos mais refinados. Olha os movimentos, por exemplo, que a gente faz com a mão. E olhem a torácica aqui, ó, que movimenta o tronco. A gente não tem movimentos muito refinados com o tronco, não é? Olhem a questão de sensibilidade. Se eu tenho muitas fibras entrando aqui na cervical, significa o quê? Que muitas fibras também vão ir para o cérebro, tá? Isso significa, por exemplo, que eu vou sentir dor de uma maneira muito mais efetiva, por exemplo, nas mãos do que nas costas. Querem ver uma coisa? Fazendo uma analogia, tá? Vocês pegam
vocês pegam uma agulha, tá? E vocês façam o seguinte, vocês peguem essa agulha e coloquem nas costas dessa agulha. Puxem a pele das costas, coloquem nas costas. Deve doer, tá? Deve gerar uma certa dor, tá? Mas assim, não sei se vai ser a pior dor do mundo que vocês vão sentir, tá? Agora, peguem esta mesma agulha e façam o seguinte, e coloquem esta agulha embaixo da unha, no leito unhal ali, que vocês têm várias fibras nervosas, tá? Pessoal, isso gera uma dor absurda, tá? Só eu ter contado essa história já gerou uma certa... Os neurônios espelho de vocês já dispararam, você já gerou uma certa empatia com isso, você já fica, mas uma agulha embaixo da unha, isso é uma coisa horrorosa. Então, o que acontece? O que acontece é que eu tenho que ter uma inervação desde a medula espinal até o córtex muito maior para a ponta dos dedos que para as costas, tá? Tanto que se você... Aí vocês têm um processo com uma unha encravada no pé. Uma unha encravada dói, incomoda, não é? Por quê? Porque eu tenho muitas fibras aqui, ó, que estão recebendo essa informação daquela dor daquela unha encravada lá do pé. Essa porção sacral que está recebendo essa informação, tá? E aí, eu estou recebendo muita informação de dor do pé, eu tenho uma unha encravada. Pessoal, um processo inflamatório semelhante a uma unha encravada, se vocês estivessem nas costas, talvez vocês nem dessem muita bola. Se fosse da bola, como se vocês se encostassem alguma coisa. Mas não ia doer muito, tá? Então, assim, por isso que tem essa intumescência cervical, intumescência lombar, tá? A intumescência cervical para atender o plexo braquial e intumescência lombar para atender o plexo lombosacro, tá? Outra coisa que é muito comum, tá? Isso é uma coisa muito triste também, mas muito comum. Acidente de moto é muito comum o paciente fazer o seguinte, muito comum o paciente lesar plexo braquial, tá? E o paciente lesa o plexo braquial e ele faz o quê? Ele lesa esse plexo braquial e às vezes ele chega no hospital e ele diz assim, não, tá tudo bem, eu só não estou mexendo, mas eu não estou sentindo dor nenhuma. Ele pode estar com fraturas ali naquele braço, mas ele diz que não está sentindo dor nenhuma. Isso é péssimo, porque ele não está sentindo dor nenhuma, mas ele também não está mexendo. Significa que ele fez o quê? Que ele lesou o plexo braquial e essa lesão de plexo braquial tirou a inervação tanto sensitiva quanto motora dele dali. Não sentir dor é uma coisa péssima, péssima. E é muito comum em acidente de moto. Acidente de carro também acontece, não é? É uma coisa muito, muito triste, muito comum. E a lesão de plexo braquial, ela tem uma coisa que é bem ruim, não é? Se tu rompe esse plexo braquial, e depois mesmo que tu faça um procedimento cirúrgico, às vezes o sucesso operatório de plexo braquial é o paciente conseguir, assim, ó, pinçar um pouco a mão, tá? Ter um leve pinçamento. Lesão de plexo braquial é bem complicado, assim, é bem difícil de voltar, não é? Se são lesões graves de plexo braquial, tá bom? Então, sentir dor é uma coisa que às vezes é importante, tá? Eu vou contar outra história para vocês. Teve um aluno meu. Essa história é uma história interessante. Eu tinha um aluno que fazia aula comigo e normal, não era bom, era um bom aluno. E um dia ele sumiu, não apareceu mais, começou, não vem mais aula, não é? E aí tá, tudo bem, cada um tem sua vida, não sei mais. Eu tinha se passado uns 2 meses e aí apareceu um colega e me disse assim, olha, o aluno tá ali embaixo, ele quer conversar contigo. E o primeiro pensamento que eu tive assim, pô, mas o cara nem para subir aqui para vir conversar comigo, né? Mas eu desci e fui conversar com ele. Ele estava numa cadeira de rodas. Ele era alpinista
não é? Ele era escalador, né? Não sei muito bem a diferença entre essas duas coisas. Ele era escalador e ele caiu numa escalada e caiu e bateu as costas e fez uma lesão na medula, tá? Só que essas lesões na medula, elas são muito interessantes, porque assim, porque no começo, às vezes, tu tem um sangramento muito grande e esse sangramento aperta a medula ali, comprime a medula ali naquela região, e aí tu comprime a medula ali e não passa informação direito, e o paciente fica péssimo, entendeu? Fica uma paralisia muito grande. Mas aí depois que aquele edema sai, que aquele sangramento sai, as fibras que estão vivas vão levar alguma informação, não é? Bom, e aí ele me contou a história. A professora estava fazendo uma escalada e quando estava fazendo a escalada, caí, bati as costas e estou nesta cadeira de rodas. Não consigo caminhar. E não sinto nada para baixo, não é? Não sinto nada em membros inferiores. Tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar uma prova, eu combinei com ele, nós vamos marcar uma prova, a gente marcou num prédio que tinha acessibilidade, que tinha acesso a elevador, não é? Hoje todos os prédios têm, né? Na época não tinha. Lembre-se que eu sou professor há mais de 20 anos na PUC. E marcamos, não é? A prova e ele foi fazer. Mas né, aí eu disse para ele assim, vamos fazer o seguinte, cara, se houver algum problema, eu te dou o meu telefone, tu me liga, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Na véspera da prova, ele me ligou. Ele me ligou e me disse o seguinte, professor, acontece o seguinte, não me disse nessa calma que eu estou narrando para vocês, tá? Acontece o seguinte, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, não estava doendo nada, mas está doendo insuportavelmente agora. Estou com uma dor absurda, tá? E eu não tenho condições de fazer a prova. Quando ele me falou aquilo, eu comecei a rir e falei para ele assim, cara, eu só posso te desejar uma coisa. Eu espero que doa cada vez mais. Espero que tu sinta muita dor. Por quê? Porque quando tu sente dor, significa que aquelas fibras estão vivas, que aquela informação está passando por ali, tá? E realmente ele sentia dor por quê? Porque começou a sair o edema, não é? Começou a sair aquele sangue que estava ali e as fibras que estavam vivas começaram saiu aquela pressão dali, e as fibras começaram a passar aquela informação. E aí começaram a passar aquela informação e hoje realmente ele é um indivíduo que não caminha normalmente, não é? Ele faz muita fisioterapia, tá? Ele não caminha normalmente, mas ele é um cara que ele consegue caminhar com a sua muleta, entendeu? Consegue dirigir o seu carro adaptado, consegue caminhar com a sua muleta, não é mais atleta, obviamente, não é? Mas ele consegue ter uma vida mais simples, assim, mais comum, sem, sem atividades esportivas que envolvam membros inferiores de uma forma mais ativa, mas ele consegue ter a sua vida, entendeu? Então, assim, ó, o paciente sentir dor, às vezes é bom. Lesão da medula, assim, ao longo da recuperação dele, se ele começa a referir, tô sentindo dor, isso é ótimo, entendeu? A pior coisa é o paciente não sentir nada. Referir que não sente absolutamente nada, tá? Mas, enfim, isso é só uma historinha para ilustrar. Aqui temos a intumescência cervical e a intumescência lombar, tá? Agora, aqui, pessoal, vamos começar a ver algumas coisas da medula, tá? Eu estou contando bastante historinha, mas tem algumas coisas que a gente tem que saber da anatomia da medula, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui vocês já viram, não é? O H medular, né? Substância cinzenta e substância branca, tá? A medula vai ter alguns sulcos, septos, não é? E algumas coisas que são importantes que a gente sabe. A gente começa a entrar em alguma coisa da microneuroanatomia aqui da medula, tá? Então, olha aqui, ó. Então, aqui, ó, para cá dorsal, para cá ventral. Dorsal a gente chama também de posterior e aqui a gente chama de anterior, tá? Então, olha aqui, ó. Tem esse sulquinho aqui, ó, bem no meio, tá? Isso a gente chama de sulco mediano posterior, tá? Depois aqui, ó, tem dois conjuntos de fibras, tá? Esse conjunto de fibras aqui, ó, tá?
A gente vai falar melhor deles quando for falar de microneuroanatomia, tá? Mas são dois fascículos, fascículo grácil e cuneiforme. Alguns têm outros nomes, fascículo gracile e cuneatus, também são chamados, tá? É um conjunto de fibras que leva informações em direção ao encéfalo, tá? Depois, aqui, ó, eu tenho desse lado aqui, ó, tudo é representado bilateralmente, tá? O nome pode não estar dos dois lados, mas é representado bilateralmente, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse sulco mediano, tem esse fascículo grácil e cuneiforme, tá? Depois, isso aqui eu só vejo na porção cervical da medula, tá? Que é esse sulco intermédio posterior aqui, ó, e esse septo intermédio posterior. Depois, quando a gente estudar melhor a microneuroanatomia, a gente vai entender por que que isso só aparece na porção cervical, tá? Depois aqui, ó, eu tenho um outro sulquinho aqui, ó, que é o sulco lateral posterior. Entre o sulco, tá? Olha aqui, ó. Entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior, entre esses dois sulcos, cobrindo toda esta região aqui, ó, eu tenho um conjunto de fibras, tá? Aí alguém vai me dizer, tá, já falou, professor? É o grácil cuneiforme. Não, mas esse conjunto de fibras aqui, ó, é o grácil cuneiforme, tá? Mas esse conjunto de fibras, tá, tem o nome de funículo posterior. Funículo é um conjunto de feixes, tratos, leminiscos, e o posterior é a posição que ele está. Então, isso aqui, ó, toda essa região aqui que eu estou delimitando, isso aqui é o funículo posterior. Isso aqui é o funículo posterior direito, e aqui está o funículo posterior esquerdo. Tá? Ok? Depois eu sigo aqui, ó. Tá? Eu tenho um sulco aqui, ó, que é o sulco lateral anterior. Já estou na parte ventral, já estou na parte anterior, tá? Sulco lateral anterior, tá? Aqui eu tenho um outro funículo, olha aqui, ó. Entre o sulco lateral anterior, tá? E o sulco lateral posterior, eu tenho um outro conjunto de fibras. Feixes, tratos, leminiscos, tá? Esse aqui é um outro funículo, tá? Este funículo, tá aqui, ó, tá representado aqui, ó, é o funículo lateral. Esse aqui é o funículo lateral direito e este aqui é o funículo lateral esquerdo, tá? Depois eu tenho o que é? Depois eu tenho uma fissura mediana anterior, que é essa aqui, ó, essa grande aqui, ó. A fissura mediana anterior, tá? Esta entre o sulco lateral anterior e a fissura mediana anterior, tá? Eu tenho um outro conjunto de fibras, que aqui é exatamente onde eu estou delimitando, e isso aqui a gente chama de funículo anterior. Tá ok? Então, eu tenho um funículo posterior, que é isso aqui, tá? Isso aqui, mais isso aqui. Funículo posterior direito, funículo posterior esquerdo, tá? Tem um funículo lateral direito, funículo lateral esquerdo, e tem um funículo anterior esquerdo e funículo anterior direito. Tá? Ok? Agora, eu tenho também aqui o canal central da medula, tá? E eu tenho isso aqui, ó, alguns autores chamam de colunas ou de cornos. Eu vou contar para vocês que o nome que eu mais gosto é corno. Por quê? Porque coluna, quando vocês forem ver esse sistema aqui, ó, fascículo grácico uniforme, isso é chamado de coluna dorsal. Pois é. E aí, se eu chamar isso aqui de coluna posterior, começa a dar uma confusão entre essas duas coisas.
Então, o que acontece? Eu prefiro chamar isso de corno dorsal ou corno posterior. Tá? Então, eu tenho esse corno dorsal ou corno posterior. Depois, eu tenho o quê? Eu tenho um corno aqui, ó. Olha aqui, ó. Este corninho aqui, ó. Essa coluninha aqui, ó. Eu tenho um corno, tá? Que é um corno que eu chamo de corno lateral. E tem um corno aqui, ó, que é o corno ventral, ou corno anterior. Tá? Então, voltando. Eu tenho um corno posterior ou dorsal, eu chamo principalmente de corno dorsal, tá? Depois, eu tenho uma porção intermediária aqui, eu tenho o que a gente chama de corno lateral, ou corno lateral, e eu tenho um corno anterior, tá? Bom, depois, nós temos comissuras, não é? Eu tenho comissura de substância branca que liga um lado ao outro da medula na substância branca, tá? E eu tenho também comissura cinzenta na substância cinzenta que liga um lado ao outro, tá? Depois, quando a gente for ver vias de tronco de controle de postura e movimento e as chamadas vias mediais de controle de postura e movimento, isso é muito importante, tá? Mas isso é lá no mais adiante na neurofisiologia, tá bom? Bom, agora, vocês vão ver muito na neuroanatomia os seguintes nomes: feixe, fascículo, trato, leminisco. Para a fisiologia, é tudo a mesma coisa. Feixe, fascículo, trato, leminisco é um conjunto de fibras que ligam um lugar ao outro. É um conjunto de axônios que eu tenho um neurônio num ponto, eu tenho axônios que saem e vão para outro ponto, tá? É como se fosse o seguinte, é como se fosse sofá, cadeira e banco. Para que serve? Serve para sentar, não é? Então, feixe, fascículo, trato e menisco é um conjunto de fibras que ligam um lugar ao outro, tá? Serve para levar informações de um lugar para outro, serve para que os neurônios se dirijam de um lugar para outro e façam sinapses de um lugar em outro, tá? Mas é que um tem um formato de um sofá, tem um formato de uma cadeira, outro tem um formato de um banco, e por isso eles têm nomes diferentes, tá? Mas, assim, essa é uma aula de anatomia, a gente tem que explicar qual é a diferença entre trato, fascículo e leminisco, tá legal? Então, assim, ó, trato, tá? São fibras nervosas com ou sem bainha de mielina, tá? Que vão todas na mesma direção, todas no mesmo destino. O fascículo nada mais é do que um trato mais longo, tá? E o leminisco, tá? O leminisco são fibras que saem da medula, né? E vão em direção ao tálamo, tá? E levam informação sensorial e tem um formato de fita. Mas é essencialmente a mesma coisa, tá? Então, se ouve muito falar sobre trato, fascículo, leminisco, e vou contar para vocês, depois que se aprende neuro, quando tu vê, tu está falando trato, feixe, tá misturando tudo, entendeu? Mas as pessoas que trabalham com a neuro entendem, elas sabem que elas conhecem, são conjuntivas que ligam um lugar ao outro, tá? Então não se preocupem muito com isso, tá bom? Mas tem que explicar porque é uma questão anatômica para vocês entenderem, tá? Aqui, revendo daquelas coisas que a gente estava vendo, né? Aqui, ó, lado direito, lado esquerdo, amarelo, substância branca, que são os axônios, não é? Em fibras que chegam até a medula e fibras que saem da medula. E aqui a substância cinzenta, em cinza, não é? Eu tenho os corpos neuronais. Aqui os corpos dos neurônios, não é? Vão ficar onde? Ficam dentro desse H medular, tá? Eu vou ter esses corpos aqui, ó, dentro desse H medular. Corno posterior, olha aqui, ó, é isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui chegam as vias sensitivas, aqui chegam as vias sensoriais, tá?
porção intermediária lateral, tá? É uma porção aqui, ó, intermediária e lateral, tá? Daqui saem fibras do chamado sistema nervoso autônomo, que a gente vai estudar mais depois, que é composto pelo simpático e o parasimpático, tá? Então, mas as fibras não saem daqui, ó, elas não saem assim, ó, para lá. Elas vão sair aqui no corno ventral também, tá? Mas o corpo celular delas está aqui, ó, tá bom? E depois nós temos o corno ventral ou corno anterior, que é essa porção em verde aqui. Daqui partem os neurônios motores, ou seja, quando eu estou mexendo esses dedos aqui, ó, eu tenho neurônios que estão saindo da medula espinal, aqui desse corno ventral, e estão fazendo todo um caminho, né, e estão lançando acetilcolina na musculatura para poder mover esses dedos, certo? E aqui, não é? Eu tenho a substância cinzenta intermédia central. Aqui, principalmente, eu tenho comissuras, não é? Que vão ligar os dois lados, não é? Da medula espinal, tá? Aqui eu fecho o H medular. Olha aqui, ó. Corno dorsal posterior, a parte intermédio lateral, não é? Chamada ali de substância cinzenta intermédio lateral, corno ventral anterior, tá? E a substância cinzenta na sua porção intermédia central, dos dois lados. Tá bom? Bom, olha aqui, ó. Aqui tem uma representação mostrando o seguinte, olha aqui, ó. Ó, o corpo do neurônio aqui, ó, do neurônio do sistema simpático saindo aqui, ó, da intermédio lateral. E olha aqui, ó. Olha o neurônio motor aqui, ó, saindo aqui do corno ventral. Eles saem e vão fazer o quê? Vão constituir a fibra, ó. E eu tenho fibras que estão chegando aqui, ó, trazendo informação sensorial para o corno posterior. Então, o nervo, ele é composto de quê? Ele é composto de fibras sensitivas, tá? Colocadas aqui em azul, não é? E fibras motores colocadas aqui em vermelho, tá? E, obviamente, eu tô... Depois está tudo em amarelo aqui, coberto por bainha de mielina, não é? E também composto por quê? Também parte pode ser composta pelas fibras do sistema simpático. Tá bom? Ok? Seguindo. Funículo, tá? É um cordão, não é? Quando a gente junta vários tratos ou fascículos lá na substância branca. Aquele funículo que eu mostrei para vocês. O posterior, o lateral e o anterior, tá? Decussação. Quando eu falo em decussar, significa que as fibras passaram de um lado para outro. Na prática, se diz o seguinte, que as fibras cruzam obliquamente o plano mediano e têm a mesma direção. Tá? Então, quer dizer o seguinte, a fibra vem vindo e ela faz o quê? E ela vem vindo aqui, ó, e ela cruza assim, obliquamente. Tá? Ela cruza para o outro lado. Tá? Eu vou dizer para vocês que na prática a gente fala o seguinte, decussar é passar de um lado para o outro. Às vezes ela passa reto, não é? Por uma comissura, tá? E a gente fala que ela decussou. Na prática se fala isso, tá? Decussar é quando as fibras cruzam perpendicular. Aqui ela passa para o outro lado assim, tá? A comissura é um conjunto de fibras que liga um lado ao outro do sistema nervoso central. E aí a informação passa de um lado para o outro. A fibra passa perpendicularmente ali, tá? Na prática, a gente diz o seguinte, a informação chegou ali e decussou para o outro lado, passou para o outro lado. Tá bom? Esse é outro ponto importante da microorganização. Tá? Aqui os funículos, olha aqui, ó, funículo anterior, tá? Entre essa fissura média anterior e o sulco lateral anterior, funículo lateral entre o sulco lateral posterior e o sulco lateral anterior, revisando o que a gente já viu anteriormente, e o funículo posterior entre o sulco lateral posterior, não é? E o sulco mediano posterior, tá bom? Aqui a gente tem os 3 funículos mostrados para vocês,
tá? E aqui a gente tem basicamente tudo que a gente já viu até agora. Olha aqui, ó. Sigam comigo. Funículo posterior, funículo anterior, funículo lateral, sulco mediano posterior, tá? Fissura mediana anterior, tá? Aqui o corno dorsal, olha como chamam de corno, não é? Aqui o corno ventral, aqui o corno lateral, tá? E aqui, ó, a comissura de substância cinzenta ligando os dois lados, tá? Aqui eu tenho vasos que vão estar chegando, não é? Olha aqui, ó, um conjunto de vasos aqui, ó, que chega até a medula espinal, não é? Aqui em azul, veias e aqui artérias, tá bom? E aqui as meninges, que aqui a raiz dorsal, não é? Está chegando dorsal, aqui a raiz ventral, aqui o gânglio da raiz dorsal, onde ficam os corpos dos neurônios, não é? Aqui o canal central da medula espinal, e aqui as meninges, não é? Eu tenho a dura mater, que é a mais externa, depois eu tenho a aracnoide, que alguns chamam de aracnoide mater, não é? A gente vai falar depois, vai ter uma aula que a gente vai falar bem melhor sobre as meninges, tá? Depois eu tenho a aracnoide, e aí, lá mais lá embaixo, junto, colado no sistema nervoso, nós temos a pia mater, não é? Nessa secção transversal da medula espinal. Tá. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre a irrigação, não é, da medula espinal, não é? Depois a gente volta a falar sobre vascularização do sistema nervoso, não é? Mas só para a gente ver um pouquinho, não é? Aqui nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, as artérias espinais posteriores, isso aqui está em vermelho aqui, ó, que vão irrigar essa parte posterior da medula espinal, tá? Aqui nós temos as veias espinais posteriores, aqui em azul, tá? E aqui, ó, a artéria sulcal que entra aqui, ó, e vai fazer essa irrigação aqui. Lógico que isso aqui a gente está simplificando a irrigação da medula espinal, mas o que a gente já pode notar aqui e que fica bem claro é que a gente tem isso aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho uma entrada aqui, ó, e depois já tem uma outra entrada embaixo. Por isso que às vezes acontece o seguinte, tu lesa esse segmento aqui e o que está aqui embaixo fica vivo, porque a vascularização se mantém, certo? Alguma vascularização pode se manter. E aí tu mantém a vascularização e não morre o segmento que está abaixo. Por isso que muitos pacientes fazem paralisia espástica, não é? Abaixo do local da lesão. Lógico que não sente nada e não consegue movimentar conscientemente nada, mas faz paralisia espástica. Pode, inclusive, ter hiperreflexia, não é? Bom, ainda nessa macroanatomia, tumores na medula espinal, tá? Como é que podem ser os tumores? Ou ele é dentro da medula espinal, ele é intramedular, ou ele é dentro, tá, da dura mater, tá, mas fora da medula. Então, ele é intradural, mas é extramedular. Ou ele é extramedular, ele está por fora até da dura mater, tá? Aqui, ambos comprimindo, não é a medula espinal. Tumor intramedular, se ele está lá dentro da medula espinal, tá? Ele tem que ter, a sua origem tem que ser sem uma célula, um tipo celular que está lá dentro, não é? Então, normalmente são gliomas. Então, pode ser um astrocitoma, pode ser de células ependimárias, não é? Lembra que é aquela célula que produz líquor, não é? Pode ser um ependimoma, ou pode ser de oligodendrócitos, tá? Lembre-se que o oligodendrócito é quem produz a bainha de mielina dentro do sistema nervoso central e a célula de Schwann é quem produz a bainha de mielina fora do sistema nervoso central. Então, é um oligodendroglioma, tá bom? Então, pode ser qualquer um desses três aqui.
Se o tumor for extramedular, tá? Se ele for fora da medula, a origem dele pode ser na dura mater, tá? Aqui, você lembra que vai estar cobrindo, né? Ou na raiz nervosa da medula espinal. Então, se ele for na dura mater, ele é um meningioma, a origem é numa meninge, tá? Pode ser um neurofibroma, que ali é um problema na raiz nervosa, não é? Ou pode ser um tumor de célula de Schwann, que é um schwannoma, tá? Normalmente eles são benignos, mas obviamente eles comprimem o canal medular, comprimem a medula espinal e vão trazer todos os problemas relacionados à compressão da medula espinal. Tem que ser removidos, né? Pelo pessoal da neurocirurgia. E os tumores vertebrais na vértebra, eles raramente são primários. Então, o que acontece? Normalmente o indivíduo tem um câncer que faz metástase e aí vai se alojar lá na região da vértebra, não é? Então, originalmente, a origem, o sítio primário, não é? É câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de próstata, que vai fazer o quê? Que vai fazer metástase, que vai migrar e que vai chegar até a vértebra, vai fazer um tumor e vai acabar comprimindo a medula espinal, tá? Outra coisa que é muito comum os alunos errarem, os alunos demoram tempo para aprender também, que nós não temos seios, nós temos mamas, quer dizer, nós temos seios, outras coisas são seios, né? Mas quando fala nessa região do peito, nós temos um seio e nós temos duas mamas, né? Tanto que o câncer é um câncer de mama. Às vezes a pessoa quer falar de um modo mais pomposo, ela diz, que aconteceu alguma coisa nos meus seios, né? Não aconteceu nada nos teus seios. Tu não tem dois seios na região. Tu tem um seio e tem duas mamas. Aconteceu alguma coisa nas tuas mamas. O câncer é de mama, tá? Então, essa é outra questão anatômica engraçada que as pessoas erram bastante, tá bom? Aqui a gente tem algumas imagens, né? Mostrando esses tumores. Aqui o exame normal, não é? A gente tem as vértebras, o disco entre as vértebras, não é? E aqui o canal medular. E aqui, olha aqui, ó. Aqui quando o tumor é dentro da medula, tá? Aqui nós temos um tumor que ele faz o quê? Que ele fica abaixo da dura mater, não é? Mas ele faz o quê? Ó? Ele tá abaixo da dura mater, mas ele está comprimindo a medula espinal aqui, ó. Ele é extramedular, tá? E aqui a gente tem um tumor que ele está acima da dura mater, tá? E está fazendo o quê? Está comprimindo essa medula. Ele está fora, não é, dessa dura mater e está comprimindo aqui, ó, essa medula espinal, tá? Comprimindo aqui essa cauda equina aqui, tá bom? Bom, agora, quando a gente fala em meninges, não é? A gente tem a dura mater, não é? A pachymeninge, não é? Que é a meninge grossa, parece um couro, a dura mater, não é? Depois tem a aracnoide, que ela tem prolongamentos que vão até a pia mater como se fossem teias de aranha, não é? E depois a gente tem a pia mater. A pia mater é a que está grudada lá no sistema nervoso. A pia mater é muito importante para dar consistência no sistema nervoso. Se vocês lesam a pia mater, imediatamente o sistema nervoso faz uma protusão para fora e faz uma hérnia, não é? Então a pia mater ela ajuda a dar aquela consistência, não é? Que a gente tem. Então, assim, ó, tudo que está fora da que está fora da dura mater, não é? Está acima da dura mater, é epidural. A gente chama isso de espaço epidural. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Então, aqui, ó, isso aqui é a dura mater, tá? E o que eu tenho aqui, ó? Acima da dura mater, eu tenho aqui essa gordura aqui que eu tinha mostrado antes para vocês. Isso aqui é epidural, ou também às vezes a gente chama de peridural. Já começa a ver o seguinte, que a peridural, ela faz o quê? A agulhazinha vai entrar aqui, ó. Tá? Não vai atravessar esse saco aqui, ó. Esse saco dural aqui. Tá? Depois, eu tenho o quê? Abaixo da dura mater, entre a dura mater e a aracnoide, eu tenho o espaço subdural. Tá? E entre a aracnoide e a pia mater, eu tenho o espaço subaracnoide. Tá? É importante que a gente entenda.
Aqui a gente tem as meninges sendo mostradas, não é? Olha aqui, ó, a dura mater, tá? Aqui a aracnoide e a pia que fica colada, não é? No sistema nervoso. Agora, olhem só. Aqui a gente tem a diferença entre o que a gente observa no encéfalo e o que a gente observa na medula espinal em relação às meninges, tá? Olha aqui, ó. No encéfalo, crânio, aqui a coluna vertebral, tá? Olhem a dura mater no crânio, ela tem 2 folhetos. Ela tem um folheto interno, que é a dura mater mesmo, tá? E ela tem um folheto externo, que é muito mais relacionado ao crânio, tá? Então aqui, ó, eu praticamente a dura mater no crânio, ela é colada no crânio. Então aqui eu não tenho normalmente espaço epidural. Por que eu não tenho normalmente? Situações eu posso ter, se eu tiver um hematoma aqui, abrir um espaço entre a dura mater e o crânio, sim. Aí eu tenho um espaço peridural aqui. Mas normalmente eu não tenho nada significativo aqui, tá? E olhem aqui na coluna vertebral. Eu tenho aqui a coluna vertebral, tá? E tenho o quê? E tenho uma dura mater com um único folheto, que é a dura mater mesmo, não é? Com um único folheto. E eu tenho aqui, ó, aquele tecido adiposo e um pouquinho de tecido conjuntivo aqui, ó, nesse espaço epidural aqui. Esse espaço é grande, tá? Olha como esse espaço, o espaço epidural é grande. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é o epidural. É bem significativo, tá? Aí, depois eu tenho o quê? O subdural é um espaço pequeno, virtual também praticamente, né? Que é o espaço entre a dura e a aracnoide. Olha aqui, ó. Bem apertado isso daqui, tá? E aí, são coladas as duas. Mas aí depois eu tenho um espaço grande, que é um espaço que é entre a aracnoide, tá? Espaço grande. Isso agora medula e crânio já estão bem parecidos, tá? Eu tenho um espaço grande entre a aracnoide e a pia mater, tá? Isso aqui a gente chama de trabécula aracnoide, são essas ligações, como se fosse uma teia de aranha vindo da aracnoide, não é? Em direção à pia mater. E aqui, ó, logicamente que vai ter vaso sanguíneo irrigando nas duas, não é? E o que que acontece? Aqui, ó, a gente pode ver que no encéfalo eu tenho uma série de sulcos, não é? Uma série de entradas aqui, ó. E na medula espinal, não. Tem aqueles sulquinhos pequenininhos, né? Aquelas coisinhas. Então, não tenho grandes protuberâncias aqui, tá? Então, essas são as diferenças, né? Que a gente vai encontrar entre o, o crânio, não é? E a medula espinal e o encéfalo, né? E a medula espinal em relação às suas meninges, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma figura mostrando aqui, ó. Eu tenho aqui a vértebra, não é? Aqui eu tenho a gordura extradural, aquela que eu tinha falado para vocês, tá? Aí eu vou ter o quê? Aqui, ó, por fora, a mais por fora é a dura mater. Depois eu tenho a aracnoide, esse espaço aqui, ó, entre a dura e a aracnoide está aumentado, né? Tanto que ele fala assim, ó, a interface dura-aracnoide está exagerada, isso aqui é colado, é coladinho, tá? Depois, nós temos o quê? Depois, nós temos a aracnoide e ela faz o quê? E ela tem as suas projeções aqui, ó, tá? E ela tem as suas projeções, e essas projeções, elas fazem o quê, ó? Ela tem esses ligamentos aqui, ó, esse ligamento denticulado aqui, ó. São projeções que fazem o quê? Que vão ligar, não é? Ela com o quê? Que vão ligar ela com a pia mater, não é? E aqui tudo aquilo que vocês já viram, não é? Artérias, veias, as fibras saindo do corno dorsal e chegando lá
saindo do corno ventral, desculpa, no final da aula o cara vai ficando cansado, saindo do corno ventral e chegando lá no corno dorsal, tá? Bom, olhem aqui, ó, o processo de anestesia, não é? Mulheres que vão ter bebês fazem essa anestesia, quem quer anestesiar membros inferiores, não é? Como é que é feito esse processo, não é? Então, eu tenho aqui a raquidiana. A raquidiana, o que acontece? A agulha faz o quê? Ela fura o saco dural e ela injeta o anestésico aqui, ó, dentro desse, onde tem líquor aqui, e isso difunde aqui, ó, e vai anestesiando essa porção aqui, ó. Vai diminuindo a transmissão de impulso nervoso aqui, ó, tá? A peridural, ela faz o quê? Ela não vai furar o saco, ela não passa pela dura mater. Então, tu injeta o líquido aqui e ele difunde por esse espaço epidural aqui. Quais são as diferenças? Tá? Tem várias diferenças. Tá? Se você conversar com um anestesiologista, ele vai contar várias histórias. Tá? Mas, assim, tem coisas, por exemplo, a peridural, geralmente o anestesista tem que ter mais habilidade para achar esse espaço. A raquidiana não, já é mais grosseira. Tá? A peridural, ele vai ter que colocar uma dose maior de anestésico, porque você vai ter que difundir aqui nesse espaço epidural, vai ter que tomar conta, e às vezes ele tem que ficar repondo, não é, esse anestésico. A raquidiana, ele vai usar uma quantidade menor de anestésico, porque já vai entrar ali, não é? Já vai chegar onde tem o líquor, não é? Isso vai difundir mais facilmente, vai pegar mais facilmente as raízes nervosas, não é? Notem que ambas são feitas abaixo de L2, para evitar fazer o quê? Para evitar pegar na medula espinal, né? Vai tudo lá próximo à cauda equina, né? Empurra só a cauda equina normalmente. Antigamente se tinha muito uma coisa que acontecia nas anestesias, na raquidiana, né? Principalmente, que era o seguinte, ia se fazer anestesia e furava aqui. E aí o indivíduo reclamava de dor de cabeça nos dias posteriores. E às vezes uma dor de cabeça terrível, né? E uma dor de cabeça que se intensificava quando o indivíduo ficava em pé, não é? É que às vezes na raquidiana se fazia um buraco grande aqui, ó. Hoje se mudou, tá? As agulhas são menores, isso é bem difícil de acontecer. Acho que uns deve acontecer ainda, né? Mas é bem menos provável. Então, o que acontece? Acontecia que tu fazia um furo na meninge aqui e escorria líquor. E isso diminuía a quantidade de líquor. O paciente fazia uma hipotensão licórica. E se ele faz uma hipotensão licórica, se está saindo líquor, o líquor, ele está ligado, né? O líquor que está na medula espinal, o mesmo líquor que está no encéfalo. E o encéfalo tem uma tendência a fazer o quê? Ele tem uma tendência a baixar. E quando ele baixa, se perde líquor. Se ele baixa, tu faz o quê? Tu traciona as meninges. Em teoria, tá? Em teoria, se tu deixar perder o líquor todo, o encéfalo baixar mesmo, o bulbo encaixa no forame magno e mata o indivíduo por parada respiratória. Só que, em teoria, isso não acontece por quê? Porque quando tu tirar um pouco de líquor e fizer essa hipotensão licórica, quando o encéfalo baixa, ele traciona as meninges, e as meninges têm uma inervação do trigêmeo muito grande. Isso vai gerar uma dor, a dura mater tem uma inervação do trigêmeo, tá? Isso vai gerar, a dura mater está no crânio, né? Isso vai gerar uma dor de cabeça absurda. E essa dor de cabeça, ela só passa com o seguinte, ela só passa com o indivíduo deitado. Então, o que acontece? O indivíduo, ele faz esse procedimento e aí dá uma dor de cabeça, e só passa com ele deitado. Tem pacientes que, às vezes, eles têm que ficar deitados, sei lá, semanas, e tomando águas, repondo líquido semanas, para fazer o quê? Para repor aquele líquor, até fechar aquele buraco ali e resolver aquela situação. Não tem outro modo de resolver, né? Não se faz um procedimento cirúrgico para tapar aquele buraquinho ali. Ele se tapa sozinho, mas o paciente tem que ficar um tempão fazendo isso, tá? Mas, como eu disse para vocês, hoje as agulhas são bem menores, é cada vez mais raro esse tipo de coisa, essa hipotensão licórica. E o paciente tem que ficar exatamente nessa posição aqui, não é? Nessa posição com os joelhos dobrados, dobradinho, para fazer o quê? Para abrir mais espaço entre as vértebras, para ficar mais e não se mover, obviamente, não é? Para ficar mais fácil para o anestesista fazer essa
a colocação dessa agulha. Também serve para a raquidiana também serve para tirar líquor ali, não é? Para medir a pressão que tem ali no líquor. Qualquer coisa que queira se infundir no líquor pode ser infundida por ali, não é? Então é assim que se utilizam esses procedimentos, não é? Para fazer punção raquidiana e por aí por punção licórica, não é? Tirar líquor dali, não é? Aqui tem uma figurinha mostrando como é que é a punção. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Eu deixo isso aqui para vocês fazerem um print screen e se testarem, ver o que vocês sabem de macroanatomia da medula espinal, não é? Façam um print screen depois dessa tela e vejam o quanto vocês conseguem localizar as coisas e dizer, isso é tal coisa, isso é outra coisa, e entender um pouquinho da função de cada uma dessas coisas, não é? Temos aqui 16 itens, não é, que a gente aprendeu na aula de hoje e vocês podem testar, tá bom? A anatomia da medula espinhal não é só isso, tem muito mais coisas, mas esse é o começo para vocês, tá bom? Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, de acordo com o horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Para saber mais, é só dar uma olhada na bibliografia, não é? Eu vou deixar as bibliografias no Moodle para vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Agora vamos ver aqui como é que eu... Opa! Eu sempre tenho problema para fazer o seguinte, para fechar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa. A gente está chegando no pior momento, talvez, do Covid, não é? Eu não sei se é o pior, mas os momentos estão ficando cada vez mais difíceis, não é? E é importante a gente ficar em casa nesse momento, não é? É o que a OMS nos orienta e a gente tem que seguir essa orientação. Quem puder, fique em casa, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado pela atenção à aula.